E agora, pastor Elias? Porque ele diz assim, ó: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia ou do grande peixe, importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no centro da terra. E agora, quem poderá nos defender? 72 horas não são 36. O que ocorre? Vamos lá. Elias, quais são... Vamos fazer um top 3 aqui. São supostas contradições, né? Perfeito. Porque se tem saída, não é contradição. Mas as principais aparentes contradições que você acha, falam, ela é complicada de se resolver. Bom, nós temos uma que é um clássico. O pessoal diz o seguinte, isso principalmente o pessoal hoje da crítica, né? Que hoje tem um criticismo contra a palavra de Deus, tentando reduzir a Bíblia a um livro a mais. Né? Isso por conta do pluralismo, por conta do relativismo moral, porque as pessoas querem viver bem com a sua consciência e não com a palavra de Deus. E por essa razão, é muito mais fácil atacar a Bíblia, dizer que ela tem erros, para que quando alguém for apontar algum erro que essa pessoa tem, ela falou, não, mas não é só eu que sou errado. A Bíblia também tem erros. Uma das grandes aparentes contradições é sobre o tempo que Jesus ficou no sepulcro. Jesus, em Mateus capítulo 12, versículo 40, ele diz o seguinte: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, ou no ventre da baleia, importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no seio da terra. Só que quando a gente vai fazer essa conta, pastor César, parece que a conta não fecha. Por exemplo, parece não fecha no sentido de ter 72 horas. Se você quiser esperar 70, porque 3 dias... E 3 noites 24, são 72 48, horas. 72. Só que, se você ler, por exemplo, João 19:14, o texto vai dizer que era apareceve quando Jesus estava diante de Pilatos. Era cerca da 6ª hora no calendário romano. E no calendário romano, a 6ª hora é meio-dia. Então perceba que para os judeus, por exemplo, já era, quando Jesus ele morreu, era cerca das 15 horas no nosso calendário, mas a 9ª hora no calendário judaico. O dia para os judeus termina com o pôr do sol, porque assim, vamos trabalhar melhor essa questão. O dia para o judeu tem 2 dias. O dia civil de 24 horas, que começa com o pôr do sol de um dia e termina com o pôr do sol do outro dia. São 24 horas. Só que dentro deste dia civil, que é de 24 horas, ele está dividido em 2 partes. A parte escura do dia e a parte clara do dia. A parte escura do dia, que é quando o dia começa para o judeu, começa das 18 e vai até as 21 horas, é a primeira vigília. Das 21 às 24, a segunda vigília. Das 24 às 3 da manhã, terceira vigília. E das 3 às 6, a 4ª vigília. A partir daí começa o dia natural, que são de 12 horas. Ele começa com o nascer do sol e termina com o pôr do sol do mesmo dia. Portanto, você tem da 1ª à 12ª hora. Quando o texto diz que era cerca da 9ª hora, quando Jesus disse tetelestai, eram 15 horas ou 3 horas da tarde da sexta-feira. Só que o dia ia terminar às 18 horas. Faltavam apenas 3 horas. Só que até aí, dentro dessas 3 horas, José de Arimateia reivindicou o corpo de Jesus e Pilatos se assustou por ele já ter morrido, visto que era praxe uma pessoa naquela situação levar dias, né? Levar de 3 a 9 dias para morrer. Mas Jesus morreu no mesmo dia, ele se assustou e aí mandou os soldados para que fossem perfurá-lo do lado para comprovar a sua morte. E realmente, chegando ali, ele estava morto. Então, houve todo esse trame burocrático para a reivindicação do corpo de Jesus. Só que, juntamente com isso, Nicodemos, ele vem preparar o corpo de Jesus com especiarias. Eram vários quilos de especiarias. Então, faltavam poucas horas para o dia terminar. Digamos que Jesus foi sepultado faltando 10 minutos para terminar a sexta-feira. Só que o sábado ele fica 24 horas. Mas quando as mulheres chegam de manhãzinha, tipo 6 horas da manhã, Jesus já tinha ressuscitado. Então, em números redondos, ele ficou 36
horas na sepultura e não 72 horas. Que é metade do tempo. A metade do tempo, fazendo aqui um arredondamento dos números. Mais ou menos metade das 72 horas. E agora, pastor Elias? Porque ele diz assim, ó. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia ou do grande peixe, importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no centro da terra. E agora, quem poderá nos defender? 72 horas não são 36. O que ocorre? Isso nós chamamos de transposição do abismo cultural. Você vai fazer uso da teologia exegética, tanto da hermenêutica como da exegese. Quando você vai trabalhar a questão hermenêutica, ela parte de 3 perspectivas. Primeiro, interpretação gramatical, onde você vai fazer uso das línguas originais, grego, hebraico e aramaico. No caso nosso da língua portuguesa, você vai fazer uso da língua portuguesa também. Uma segunda interpretação diz respeito à interpretação histórica. E quando falamos de interpretação histórica, nós estamos nos referindo tanto à própria história, porque a Bíblia ela não surge num vácuo histórico. Ela surge dentro de uma história, dentro de uma cultura, dentro de um costumes, pessoas em lugares diferentes, em tempos diferentes, com formação acadêmica diferente, que nós vemos, por exemplo, o distanciamento. O apóstolo Paulo, ele sintetizava na sua personalidade as 3 grandes culturas da época, a cultura judaica, a helênica e a romana. Era doutor da lei, poliglota, um provável membro do Sinédrio. Quando a gente olha para Moisés, por exemplo, o legislador, Moisés, de acordo com o testemunho de Estevão, ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Você que está direto lá naquela região, até hoje descobriram qual é a ciência das pirâmides? A teoria do embalsamamento? É difícil mesmo, porque é uma tecnologia extremamente avançada para aquela época, né? Como é que cortava as pedras daquele jeito? Como Justamente. É que transportava? Pedras e lá Moisés era formado em toda a ciência do Egito. Isso então pressupõe que ele tinha todo esse conhecimento. Então nós estamos vendo uma gama, uma diversidade de conhecimentos. Agora, para nós entendermos a palavra de Deus, é importante você transpor o abismo cultural. O que significa isso? Se você quiser entender a Bíblia com a mentalidade contemporânea, aí sim, pastor César, nós vamos encontrar contradições na Bíblia, porque você vai fazer uma leitura bíblica com a mente de hoje, de um livro que foi escrito há 3.500 anos atrás. Vou fazer o advogado do diabo. Eu quero saber das 36... Eram 72 horas. Assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites, importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites e sair da terra. Cadê as outras horas? Então vamos lá. Quando transpomos o abismo cultural, a gente vai perceber que na mentalidade judaica, parte de um Yom é como se fosse um Yom completo. O que é um Yom? É a palavra hebraica para dia. Ou seja, para um judeu, parte de um dia, naquela época, era como se fosse o dia todo. Então, se Jesus ficou 10 minutos da sexta-feira, nessa perspectiva, nesse pensamento, Jesus ficou a sexta-feira toda. O sábado ele ficou realmente 24 horas. E se no domingo ele ficou 12 horas, 12 com 24, 36. O próprio Senhor Jesus ele chegou a dizer o seguinte: derribai esse templo e em 3 dias eu o reedificarei. Ele falou várias vezes que também ressuscitaria no 3º dia. Agora, essa curiosidade, pastor César, ela não diz respeito apenas ao modo antigo do judeu pensar. Por exemplo, numa loja que funciona 24 horas, você chega hoje, terça-feira, você chegou lá hoje, 0 horas e 2 minutos para fazer uma compra para pagar dali 30 dias. Chegou 0 horas e 2 minutos, chegou 0 horas e 2 minutos. Do dia 12. Do dia 12. Por exemplo. Eu vou chegar agora às 23 horas e 59 minutos. Fechei a compra. Que dia que eu comprei? 11. Dia 12. Não, se for hoje ainda, né? E hoje, você exatamente. comprou às 0 horas e 2 minutos. Que começou o dia. Isso. E eu, 1 minuto... Antes de fechar o dia. Antes de fechar o dia. Todo mundo é dia 12. Que dia que você comprou, pastor César? Dia 12. E eu? Dia 12 também. Dia 12. Então é computado como se fosse um dia completo, porque ninguém vai perguntar que horas que eu cheguei para comprar, ou quanto tempo eu levei para fazer a compra. Exatamente. Então isso também é perceptível dentro da nossa cultura. Levando isso em consideração, primeiro,
o contexto em que Jesus disse isso. E entendendo esse nosso contexto, está desfeita a aparente contradição. Vamos lá, cara, você falou dessa suposta contradição, quanto tempo Jesus ficou no túmulo, e agora, qual a próxima? Dá um clique na letra do Elias, ele coloca aqui pra mim, não, fecha aqui, tem gente que fala em línguas estranhas, o Elias escreve em letras estranhas, você tá entendendo? Olha aí. Qual que é a segunda aí, Elias? Fala aí, que eu não vou conseguir nós vamos ler. trabalhar a questão sobre o ex-ladrão na cruz. Porque o ex-ladrão na cruz, que é a tradição, gente, não é a Bíblia, a tradição chama de Dimas. E o outro, Gestas. Não está escrito isso na Bíblia, mas existe uma tradição que dá nome a esses ex-ladrões, que não roubam mais. Aliás, também é uma tradição falar que aquele rapaz arrependido era ladrão. Eu não lembro que a Bíblia diz, ela não fala que é ladrão, ela fala que é malfeitor. Tem outra tradução que diz salteador. Então, mas aí... Salteador é assaltante, né? Então, mas assim, mas o termo lá, em grego, é malfeitor. Aí tem as... Mas vamos lá. Não deixa de ser uma pessoa que te rouba um malfeitor, te faz mal, né? É verdade. O que ocorre? Ele fez um pedido no último momento, porque ele se arrependeu, de verdade. Lucas 23, versículo de número 42, ele diz o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou outra tradução diz, quando vieres no teu reino. Perceba o seguinte, o pedido desse ex-ladrão na cruz foi um pedido teleológico, escatológico. Ele estava aguardando algo para o final. Isso. Quando o Senhor vier, lembra-te de mim quando vieres no teu reino ou quando entrares no teu reino. Não é nada para agora, agora eu vou morrer mesmo. Eu vou morrer, então eu quero para depois. Só que Jesus lhe dá um lenitivo, lhe dá uma palavra de conforto e de consolo naquele momento, por conta da sua fé. E a grande questão é que Jesus disse, na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Agora, a grande questão é a seguinte, pastor César, como o ex-ladrão na cruz poderia ter estado com Jesus naquele mesmo dia no paraíso, visto que, primeiro, Jesus morreu no mesmo dia, às 15 horas, foi sepultado por volta de quase às 18 horas e só ascendeu aos céus 40 dias depois, porque no terceiro dia ele ressuscitou, apareceu por um espaço de 40 dias para os seus discípulos e só ascendeu aos céus 40 dias depois. Então esse é um primeiro problema que a gente tem que lidar. Como é que ele pôde levar o rapaz ao paraíso? Como que ele pôde levar? A primeira palavra que eu já digo aqui é a seguinte, ele não diz, eu vou te levar no mesmo dia ao paraíso. Você estará comigo no paraíso. São duas coisas diferentes. Mas e o hoje? Então, aí nós vamos trabalhar sobre três questões. A primeira é esta construção em que ele diz, olha, hoje estarás comigo no paraíso. Então, a primeira objeção levantada pelos críticos é a seguinte, como que ele poderia ter levado o ex-ladrão na cruz naquele mesmo dia ao paraíso, se ele só ascendeu aos céus 40 dias depois? Segunda objeção, Maria Madalena... E lembrando que quando ele ressuscita, ele fala para Maria assim, não me toque, detenha, porque eu ainda não subi. Justamente. Isso já era domingo. Ele ressuscita no terceiro dia, e aí Maria Madalena foi a única que continuou ali no sepulcro. Ele prometeu levar o ladrão arrependido no mesmo dia, na sexta. E no domingo, Maria Madalena está na sepultura. E ele fala, não subi ainda para o meu pai. E ele se revela para Maria e ela quer segurá-lo. Ele falou, não me detenhas. Outra tradução diz, não me toques. Ou deixe de estar me agarrando, porque ainda eu não subi para o pai. Bom, vamos começar por essa de Maria Madalena. Maria Madalena, quando Jesus se revelou para ela, porque até então ela não havia reconhecido Jesus, ela vai então para tentar agarrar a Jesus. Ele diz, olha, não me detenha, não me agarres, porque eu ainda não subi para o Pai. A minha pergunta é, Maria Madalena estava agarrando a divindade de Jesus? Maria Madalena estava segurando a alma de Jesus? Não. Ela estava agarrando o corpo físico.
E era um corpo glorificado, porque Jesus é o nosso aparré, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e versículo 53. Que Jesus foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorificado para nunca mais morrer. E quando ele ressuscita glorificado. Quando Maria vai agarrar o corpo glorificado. Então, realmente, com aquele corpo glorificado, ele ainda não havia subido para o Pai. Ele não havia subido para o Pai. Agora, nós não podemos perder de vista que agora nós entramos na questão teológica. Jesus, ele possuía, e ainda possui, uma natureza teantrópica. O que é uma natureza teantrópica? Vem da palavra theos, que é Deus, e antropos, que é homem. Jesus, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Levando em consideração que 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, afirma categoricamente que Deus não pode morrer, até por conta de que... se morrer não é Deus, né? Não é Deus? Ele tem um atributo, pastor César, chamado aceidade. A aceidade significa de si mesmo e por si mesmo. Ou seja, Deus é imortal de si mesmo e por si mesmo. Porque ele existe por si, sem depender de ninguém. Então, quando diz que ele é o único que possui a imortalidade, é nesta perspectiva da aceidade, que ele tem uma imortalidade que ele não recebeu de ninguém. Quem é que daria a imortalidade para Deus? Se tem alguém, então, que lhe revestiu de imortalidade, nós devemos adorar esse outro que deu a imortalidade para ele e não ele que recebeu. Mas a Bíblia diz que ele existe por si mesmo, a imortalidade é de si mesmo e por si mesmo, logo Deus não pode morrer. Então, se Deus não pode morrer e ele realmente não morre, quem é que pode prometer salvar e realmente salvar? Levando em consideração que Jesus tinha duas naturezas, divina e humana, quem está prometendo a salvação para o ex-ladrão na cruz é o Cristo Deus. Como Deus não morre, fica a pergunta, qual é a dificuldade de levar o ex-ladrão na cruz naquele mesmo dia ao paraíso? Só que aí entram aqueles que são contra a teoria do nestorianismo, que falou, olha, você cai no nestorianismo quando você separa as naturezas. Por quê? É a questão da união hipostática. A união hipostática, na perspectiva teológica, é entendida da seguinte maneira. A partir do momento que Cristo encarnou no tempo, porque a encarnação ela é no tempo, de acordo com João capítulo 1, versículo 14 e versículo 18, e também Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo de número 8, ele se encarnou, o verbo se fez carne, ele se encarnou para nunca mais se separar. A natureza divina não se separa da humana. Então, quando eu digo que o Cristo morreu na cruz, que quem morreu na cruz foi o Cristo homem e não o Cristo Deus, eu sou acusado de nestorianismo, porque estou separando as naturezas. Mas agora eu vou dizer por que nós não separamos a natureza e por que uma visão, por exemplo, aniquilacionista vai destruir a questão da divindade. Vamos ter que se explicar a questão da divindade, por exemplo. Porque na perspectiva aniquilacionista, quando o homem morre, morre tudo, não sobra nada. Corpo, alma e espírito. Mas Jesus diz que a alma, por ocasião da morte do corpo, ela não morre, ela continua viva. E o que vai sustentar a questão da união hipostática é justamente a visão imortalista. E por quê? Porque quando dizemos que o corpo de Jesus morreu e a divindade não morreu, aparentemente estamos separando as naturezas. Mas não, engano, pastor César. Porque a natureza divina não morre. E a natureza humana é imortal. A alma pertence a que natureza? A humana ou a divina? Bom, a alma do ser humano, por exemplo. O ser humano tem uma alma. Justamente. Ele não é divino. Justamente. Então, quando morre o corpo de Jesus, a sua alma não morre. E ela continua conectada à natureza divina. Você mesmo, ao morrer, morre o seu corpo, a sua alma sobrevive, biblicamente falando. Então, a alma de Jesus,
ela continuou viva, unida à natureza divina. Visto que morreu foi o corpo físico. O corpo físico, mas não a parte imaterial que sobrevive à morte do corpo. Uma vez que a parte imaterial que sobrevive à morte do corpo, ela está conectada à natureza divina, não houve quebra da união hipostática. A natureza teantrópica de Cristo continua a existir, representada pela sua alma, porque você não deixa de existir por ocasião da morte. Tanto é verdade... Você está dando uma aula sobre a antropologia teológica sobre a natureza de Cristo. Isso. Mas e o ladrão na cruz indo ou não indo para o paraíso no mesmo dia? Justamente é o que eu digo. Já entendemos que Jesus, ao morrer, ele morreu fisicamente. E não a parte material. Mas a sua alma não morre. E nem a divindade. Porque a alma sobrevive à morte do corpo na Bíblia. E a divindade nem se fala, porque se ele é divino, Deus não pode morrer. Deus não pode morrer. Então, eu construí toda esta argumentação, biblicamente falando, para defender que não havia nenhum óbice pelo fato de Jesus ter dito que naquele mesmo dia o ex-ladrão estaria com ele no paraíso. Porque não somente o Cristo Deus, como o Cristo homem, que é uma só pessoa, com duas naturezas, estavam no paraíso, no céu. Então, o fato deles estarem... Jesus diz, olha, eu vou te levar, ainda que ele foi levado. Ele, como Deus, tinha algum problema dele levar esse ex-ladrão na cruz ao paraíso? É claro que não. Só que agora tem uma outra questão. A questão é, mas o ex-ladrão da cruz, de acordo com a história, aqui é pesado. Porque, de acordo com a história, uma pessoa naquela situação levava de 3 a 9 dias para morrer. Deus tem poder de levar a alma do ex-ladrão naquele dia? Sim, mas ele não morreu, de acordo com a história. Porque ele levava de 3 a 9 dias para morrer. E Jesus morreu no mesmo dia. Então, fica uma aparente contradição, visto que Jesus morreu no mesmo dia, e de acordo com a história, ele levava de 3 a 9 dias para morrer. Como solucionar esse segundo problema? Esse segundo problema, se você ler, por exemplo, João capítulo 19, a partir do versículo 31, pastor César, o que é que nós encontramos ali? Os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz, foram até Pilatos pedir para que ele praticasse algo que era próprio dos romanos. A crucificação não era típica dos romanos, era prática dos persas e cartagineses, mas o crurifrágio era dos romanos. E o que era o crurifrágio? Uma expressão latina que vem para o português como crurifrágio. É uma expressão que significa a quem se quebram as pernas. A cruz de Jesus, na época de Jesus, havia 4 tipos de cruzes. A cruz simplex, que era de um só poste, a cruz decussata, que era em forma de X, a cruz comissa, que era em forma de T, e a cruz que nós conhecemos hoje. A trave horizontal pesava 50 quilos, e o poste vertical, chamado steps crucis, pesava 80 quilos. Só que aqui embaixo, no steps crucis, havia um apoio para os pés, conhecido como cedile, para que quando o padecente ele estivesse perdendo a vida, digamos assim, ele perdendo o seu vigor, ele pudesse flexionar as suas pernas e recobrar o ânimo e poder oxigenar o cérebro. Essa atitude não era uma atitude de misericórdia, era uma atitude de maldade, porque o Império Romano queria que essa pessoa ficasse o maior número de tempo possível ali na cruz para servir de exemplo para todos aqueles que passavam. Mas acontece que, quando se queria terminar aquele serviço rapidamente, como era o caso dos judeus, porque no outro dia era Hag Pessa e o Shabat Gadol, o grande sábado e a festa da Páscoa. E de acordo com a Torá, os corpos não poderiam ficar pendurados na cruz, porque os judeus, naquela época, os fariseus, queriam entrar na Páscoa com a consciência tranquila. Por essa razão, vão até Pilatos pedir para que se quebrasse as pernas dos crucificados. Chegaram ao primeiro e quebraram-lhe as pernas. Chegaram no terceiro e quebraram as pernas. E quando se quebrava as pernas,
a pessoa levava de 12 a 30 minutos para morrer. E qual era a causa mortis? Eram duas. Asfixia mecânica. Ele não podendo mais se apoiar no cedilho, ele então morria por asfixia, não conseguia respirar. Segunda causa mortis, colapso ortostático, ou seja, havia uma hemorragia externa. De entre 12 e 30 minutos, aquela pessoa morria por estas duas causas. Logo, foi aplicado o crurifrágio no primeiro e no terceiro. Por esta razão, Dimas, que é chamado assim pela tradição, morreu naquele mesmo dia. E Jesus, quebraram as pernas dele? Não quebraram. Porque Jesus levou ser. E sabe por quê? Porque no texto do Antigo Testamento está escrito: nenhum dos seus ossos será quebrado. Deus é fiel na sua palavra. Ele honra a sua palavra e por isso dizemos que a Bíblia não tem contradições, a Bíblia não tem erros. Deus cuida dos detalhes e cuidou deste detalhe. Logo, o ex-ladrão morrendo naquele mesmo dia, acabou aí os problemas. Agora tem um problema gramatical. Que é o seguinte: o advérbio semeron, o advérbio de tempo semeron, e o verbo lego. A grande questão é: na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso? Ou na verdade te digo, vírgula, estarás comigo no paraíso? É importante salientar que o grego, seja o texto crítico, ou seja o texto receptus, seja a família 35, seja o texto majoritário, naquela época não havia pontuação, não havia dois pontos e não havia vírgula. Portanto, você dizer, olha, a vírgula está aqui, depois do verbo lego, ou depois do advérbio de tempo semeron, seria uma temeridade, visto que estava escrito tudo em caixa alta e não havia a vírgula. Mas quando os autores, quando os especialistas na língua grega, eles foram sinalizaram onde? Depois do verbo lego. Na verdade, te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Mas suponhamos que aqueles que advogam que a vírgula ou dois pontos está depois do advérbio semeron, que é hoje, na verdade te digo hoje, dois pontos, estarás comigo no paraíso, isso não muda a situação, pastor César. E vou dizer por quê. Quando você acaba de pronunciar uma palavra, você está no futuro. E a sua palavra? Passado. Ficou no passado. Quando ele diz, estarás comigo no paraíso, você pode, por exemplo, agora, já vou lançar aqui a minha, daqui a hora que terminar o programa, você fala, Elias, hoje você almoçará comigo, ou jantará comigo. Ou, hoje, eu te digo, você vai almoçar comigo. Essa promessa que você faz pode se cumprir daqui 1 hora, daqui 2 horas, ou pode se cumprir daqui 10 anos. Portanto, esse argumento não é um argumento válido. Porque, dizendo, hoje estarás comigo no paraíso, passado 3 horas ou 2 horas da promessa, já está no futuro. Então, essa questão do futuro não tem nenhuma implicação, visto que quando você disse, a partir do momento que você disse, a sua promessa ficou no passado. E você está no futuro. 1 hora depois, 2 horas depois, você está no futuro e cumprindo 2 horas depois, está dentro daquilo que Jesus prometeu. Levando em consideração que Jesus morreu e logo vieram os soldados e quebraram as pernas dos crucificados. No mesmo dia, na Paraseve, na sexta-feira, o ex-ladrão na cruz morreu naquele mesmo dia. Se ele foi sepultado 3 horas depois, não importa. O importante é que o seu corpo morreu, mas a sua alma continuou viva e, portanto, não havia nenhum problema dele estar naquele mesmo dia com Jesus no paraíso. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Uma outra, eu falei 3, Se quiser deixar a pessoa fazer alguma pergunta, pode abrir. Aí às 2 da tarde. Eita, Deus. Vamos lá. Um outro texto que gera uma suposta contradição, Elias, por favor. Olha só. Um outro texto seria sobre o momento em que Jesus foi crucificado. E tem também sobre o arrependimento, né? Mas o momento em que Cristo foi crucificado. Afinal, se você ler, por exemplo, o Evangelho segundo Marcos,
capítulo 15, versículo 25, está escrito assim: e era a 3ª hora do dia quando o crucificaram. Marcos capítulo 15, versículo de número 25, afirma que é a 3ª hora. Mas quando você vai para João capítulo 19, versículo 14, a Bíblia diz: e era cerca da 6ª hora, Jesus estava perante Pilatos. E agora? E agora? E agora, José? Quem poderia defender? Já dizia Drummond de Andrade. Ora, como ele pode estar na cruz a 3ª hora e a 6ª hora diante de Pilatos está diante de Pilatos? Ser julgado. Como? Bom, é importante nós analisarmos a forma que os judeus e os romanos computavam o tempo. O dia para o judeu começava com o pôr do sol, ou seja, às 18 horas. O dia para os romanos começava às 24 horas, como é no nosso calendário, pastor César. O dia para nós começa às 0 horas. 0 horas e 1 minuto, Sim. Você já está no outro dia. Isso. Se o dia para os romanos começa com às 0 horas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, são 6 horas da manhã. A 6ª hora é 6 da manhã. 6 da manhã. Para o judeu, o dia começava com o pôr do sol de um dia e terminava com o pôr do sol do outro dia. Então começava às 18 horas. Das 18 às 21, como eu já disse, primeira vigília. Das 21 às 24, segunda vigília. Das 24 às 3 da manhã, terceira vigília. Das 3 da manhã às 6 da manhã, a 4ª vigília, quando então começava o dia natural. Não o dia civil. E aí começa a 1ª hora, a 2ª hora. 1ª hora até a 12ª. A 1ª hora vai das 6 às 7 da manhã. A 2ª hora, das 7 às 8 da manhã. A 3ª hora, das 8 às 9 da manhã. Ainda me lembro o texto bíblico, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde o pessoal está zombando daqueles que receberam o batismo com o Espírito Santo, e um disse: eles estão cheios de mosto, estão bêbados. E Pedro, cheio do Espírito Santo, que é que disse: varões galileus, e todos vós que habitais em Jerusalém, ou varões judeus, e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, sendo esta a terceira... Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora, a 3ª hora do dia. Que hora era essa? 9 horas da manhã, que era um dos horários em que os judeus reservavam para oração. De acordo com o texto do Antigo e do Novo Testamento, os judeus reservavam 3 horas para fazer oração. Perceba que quando Daniel... A 3ª, a 6ª e a 9ª, né? Justo. Quando Daniel percebe que a escritura está assinada pelo rei Dario, como era o seu costume, ele foi para o seu quarto com a janela aberta, voltada para Jerusalém, para cumprir o que Salomão disse. Se um destes, voltado para Jerusalém, orar, responde. Meu Deus do céu, é muito forte, pastor César. É verdade. Responde Daniel. E lembra que ele não via Jerusalém, né? Ele estava quase 1000 quilômetros de distância, mas ele só está no rumo. No rumo, Jerusalém. Voltado 1.600 quilômetros, por aí né? Mais de 1000, né? Aproximadamente, né? Quase isso. Voltado para Jerusalém, como era o seu costume, 3 vezes por dia. A 3ª hora, a 6ª hora e a 9ª hora. A 6ª hora, onde nós encontramos? Atos capítulo 10, quando Pedro está sobre o eirado, na hora, orando. Perto de meio-dia, isso aí. Meio-dia. E quando é às 3 horas da tarde, às 15 horas, Pedro e João... Capítulo 3. Capítulo a hora 3. 9ª, a hora da oração. A hora da oração. Então, perceba, ele estaria na hora da oração. Então, quando nós analisamos o horário judaico, quando Marcos diz, era a 3ª hora, quando ele foi crucificado, ele está falando das 9 da manhã. E quando João, em 14, está dizendo que ele estava diante de Pilatos, a 6ª hora era 6 horas da manhã. Então perceba que há um lapso temporal, das 6 da manhã para as 9 da manhã. 6 da manhã, realmente, Jesus estava perante Pilatos, mas às 9 da manhã ele foi crucificado. Então perceba que não há contradição nesse texto, visto que, de acordo com o calendário judaico, 3ª hora é 9 da manhã. E 6ª hora no calendário romano é 6 horas da manhã. E o julgamento de Jesus
entre os gentios foram 3 julgamentos. Ele foi julgado por Caifás, por Anás, por Caifás e por Anás, ali no Sinédrio. Depois ele é remetido para Herodes. E de Herodes ele volta para Pilatos. Quando então é dado o veredito, a 3ª hora do dia, 9 da manhã, ele é crucificado. Portanto, não há contradição. 6ª hora no calendário romano, 6 horas da manhã. 3ª hora no calendário judaico, 9 da manhã. Então ele é julgado das 6 e é crucificado às 9. Maravilha, maravilha.